O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, celebrando este 10º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos mostra os mistérios de Deus e também ilumina a realidade humana. Vamos começar lá pela primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 3, onde fala da desobediência de Adão e Eva. Deus fez tudo perfeitamente, em harmonia. Toda a criação vivia em harmonia. E aí Adão e Eva foram tentados pela serpente e comeram do fruto da árvore proibida. Então aqui nessa primeira leitura quer nos mostrar como que o pecado entrou no mundo, como que o mal entrou no mundo. Às vezes nós nos perguntamos, qual é a origem do mal? Por que existe sofrimento? Por que existe tanta maldade? E a Bíblia, ela vai nos mostrar que a origem do mal é o pecado. Mas o que é o pecado? O pecado, como nos fala a Bíblia, é a desobediência a Deus. Deus diz, não coma do fruto da árvore proibida. Adão e Eva foram tentados e foram lá e comeram. Na nossa vida também, muitas vezes, Deus nos indica o caminho, mas nós muitas vezes não queremos obedecer a este caminho. Vamos pelo outro caminho. Então, o pecado é a desobediência a Deus.
Quando nós desobedecemos, sempre nos damos mal, porque Deus tem o melhor para nós. Então, nessa primeira leitura, nos mostra que a origem do mal está no pecado, a desobediência do homem a Deus. Paulo, na segunda leitura, também ele vai nos mostrar que é possível nós enfrentarmos os sofrimentos da nossa vida através da paciência. E como que se faz isso? Como que nós podemos sofrer pacientes naquele momento de tribulação, quando nós perdemos um ente querido, uma pessoa que nós amamos tanto? Como que nós podemos sofrer com paciência? Paulo, ele passou por essa experiência e ele não fugia da sua realidade. Ele estava ali enfrentando aquele momento, sabia, tinha consciência, mas o seu olhar, o seu coração estava voltado para as coisas do alto, estava voltado para Deus. E aí ele sofria com paciência, ele sabia que o que o esperava era a ressurreição da carne, era o prêmio eterno, e é isso que o deixava consolado. Na nossa vida também, quando nós estamos enfrentando uma tribulação, uma angústia, uma tristeza, vamos pedir a Deus: Senhor, dai-me esta paciência, para que eu saiba esperar no Senhor. Não adianta gritar, não adianta murmurar, é preciso esperar com paciência, porque sabemos que o Senhor tem para nós algo muito, muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo neste mundo. Então é o sofrer com paciência, acreditar nas coisas eternas. E no Evangelho de hoje, Jesus é acusado de estar possuído pelo demônio. Por quê? Porque Jesus estava expulsando os demônios, né? As pessoas traziam os doentes, muitos estavam possuídos e Jesus expulsava os demônios. E aí muitos olhavam para Jesus, uns diziam: não, ele está possuído. Outros diziam: ele está fora de si. Inclusive, os próprios familiares de Jesus vieram de Nazaré para buscar Jesus, porque diziam que ele estava fora de si, estava possuído, né? Mas Jesus, ele dá a resposta. Primeiro, ele vai dizer que um reino dividido não fica em pé. Uma família, ele vai dizer isso, que uma família, se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. E depois, Jesus também vai falar do pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Os outros pecados, tantos pecados, Deus perdoa, mas Jesus vai dizer: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. É um pecado mortal, um pecado eterno. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar justamente é atribuir a Satanás aquilo que é obra de Deus, ou ao contrário, atribuir a Deus aquilo que é obra de Satanás. Ou seja, é usar o nome de Deus em vão. O segundo mandamento, usar o nome de Deus em vão. Então Jesus vai dizer que isso não deve de acontecer na nossa vida, jamais. E aquilo que os mestres da lei e alguns judeus estavam acusando Jesus de estar possuído pelo espírito do mal. Ou seja, Jesus estava fazendo a libertação do mal que estava nas pessoas em nome de Deus. Estava agindo porque ele veio para libertar o ser humano. E aí ele era acusado de estar possuído pelo mal, por Satanás. Então aqui está um grande pecado contra o Espírito Santo. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus.
E Jesus também, ele vai expandir a família. Olha, Jesus ele tem uma família. José é o pai adotivo, Maria, sua mãe. Fala dos irmãos de Jesus também. Jesus não teve irmãos. Quando se fala de irmãos na Sagrada Escritura, os irmãos são os parentes de Jesus, são os primos. Por exemplo, não se chamava de meus primos, mas meus irmãos. Então Jesus era o único filho de Maria, mas tinha os seus primos que sempre estavam ali juntos, então eram chamados de irmãos. Por isso que eles estavam lá do lado de fora do templo e estavam chamando por Jesus. E alguém veio comunicar: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá te esperando. E aí Jesus diz assim: mas quem são os meus irmãos? Quem é a minha irmã? Quem é a minha mãe? E olhando para todos aqueles que estavam ali, escutando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ele vai dizer: eis aí os meus irmãos, minha irmã e minha mãe. São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, nós podemos perceber que hoje a palavra de Deus, ela nos faz um grande convite para que nós possamos ouvir a palavra e colocar em prática. Porque quem ouve, quem acolhe a palavra de Deus no seu coração, esse se torna da família de Jesus. Esse se torna da família de Jesus. A própria mãe de Jesus, Nossa Senhora, quando no momento da anunciação, ela vai dizer assim: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela também nos ensina que escutando a palavra, acolhendo essa palavra no nosso coração, na nossa vida, estamos fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é deixar tudo nas mãos dele. Realmente, às vezes nós sofremos, por quê? Porque nós não colocamos nas mãos de Deus. Às vezes nós queremos resolver tudo. Nós queremos, às vezes, até entender o grande mistério do amor de Deus e sofremos por causa disso. Então, fazer a vontade de Deus é simplesmente dizer como Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Então, este ensinamento para nós, neste domingo, para que nós possamos sempre buscar fazer a vontade de Deus em todas as situações da nossa vida. Vamos pedir esta graça a Nossa Senhora das Dores, que ela nos ajude a viver a nossa fé, e ao celebrarmos neste mês o Sagrado Coração de Jesus, nós também possamos dizer a Jesus: Senhor, faça em mim aquilo que é a tua vontade. Senhor, tira de mim aquilo que é mal, aquilo que é nocivo, aquilo que não está prestando para a minha vida. O Sagrado Coração de Jesus nos ajuda para que nós possamos viver a nossa fé e sejamos melhores na nossa vivência concreta dos valores do reino de Deus e também na vivência da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.